Olá, amigos do portal Tribuna do Norte, Esporte de Primeira, discutindo o assunto do momento, o assunto que ficou muito sério, discutido inclusive nacionalmente, a questão que aconteceu no estádio Frasqueirão, envolvendo a entrada da torcida do ABC no jogo contra o Palmeiras. Quem está aqui comigo para falar sobre a atitude, sobre a ação da Polícia Militar é o Coronel Alarico, que, como todo mundo já sabe, conhece muito bem essa questão do futebol. Coronel, é um prazer ter aqui você mais uma vez aqui com a gente para falar, infelizmente, de uma coisa não muito boa. Olá a todos da Tribuna do Norte Online. Eu agradeço o seu convite de vir aqui, de falar sobre essa situação, porque no dia, quando aconteceu isso, que foi veiculado que o que tinha acontecido era a culpa da Polícia Militar. Na verdade, aqui nós não estamos presentes para culpar ninguém, e sim para informar números e informar que a Polícia Militar estava com efetivo suficiente, né, no estádio, estava com um capitão, um comandante da operação lá, que fez tudo e o que foi possível para minimizar o que estava acontecendo, que era o quê? A entrada de um grande número de pessoas e um portão. Né? Um espaço muito pequeno. Exatamente. Mas isso aí compete ao estádio, né, ao Frasqueirão, os dirigentes, né, e ao engenheiro, solucionar isso aí. Né? Com relação ao número de pessoas e o que estava previsto, o que foi enviado para a Polícia Militar? Um ofício, como está previsto no Estatuto do Torcedor, que é o responsável pela segurança, é o mandante, está lá no Estatuto do Torcedor. E qual é a obrigação dele? Informar aos órgãos de segurança, ao bombeiro, saúde, transporte, que vai haver aquilo ali. Ele tem 48 horas antes da partida para informar isso aí. Foi informado, nós fizemos o nosso planejamento, o efetivo era compatível dentro do estádio e fora do estádio. Por que eu digo isso? Baseado em quê? O jogo era um jogo contra o primeiro colocado, não é isso? No Palmeiras, mas também era uma torcida que é uma torcida irmã. Então não era aquela rivalidade de torcidas. A rivalidade era dentro do estádio, ali dentro do campo, para pontos. Quem ia ganhar pontos? E principalmente o ABC para sair da zona de rebaixamento. Então o efetivo que nós estávamos lá e nós utilizamos em grandes eventos, em grandes jogos. Tinham 80 policiais do choque no interior do estádio. Certo. Alguém pode dizer mais 80? Sim, nós utilizamos em clássicos com rivalidade 120. Então 80 é de médio a grande porte. Isso dentro do estádio. Toda a operação contemplou 400 policiais. Por que 400 policiais? Somando o que tem dentro de agente de segurança, polícia militar, bombeiro, dentro do estádio, no seu entorno, na parte interna, na parte externa e também no trajeto, que você sabe, nós sabemos disso, que no próprio estatuto ele prevê os crimes, eles são... Tem um raio de 5 quilômetros, ou qualquer lugar que alguém venha, se alguém vier de outro estado e atravessar a divisa do estado do Rio Grande do Norte e cometer algum crime relacionado com o jogo, com a torcida, está enquadrado no estatuto do torcedor. Então, o número de 400 policiais envolve trânsito, cavalaria, choque, toda aquela parte ROCAN que está na parte externa. E na parte interna, foi observado nas imagens, desculpa estar falando assim, mas a gente está, para não perder o raciocínio, até os policiais militares estavam ajudando as pessoas a sair daquela zona de desconforto. Qual era a zona de desconforto? A entrada, as pessoas estavam se imprensando no alambrado, algumas pessoas, mulheres e crianças, estavam pulando, foi mostrado em toda a imprensa, né, televisada, mostrando essa cena, que também deveria ter ali, como está previsto no estatuto, monitores suficientes, monitores do estádio. Por quê? Porque o estádio ele tem que ter um gerente de segurança que tem, né, o estádio Frasqueirão, e monitores treinados para ajudar para a ida para os bares, entradas e saídas, evacuação e orientação. Isso o estádio Frasqueirão não tem? Ele tem. Tem. No nosso laudo de segurança, nós temos inclusive o currículo do gerente de segurança e é informado que existem monitores. Né? Monitores são aquelas pessoas que são identificadas com o nome staff ou segurança de camisa preta, que auxiliam na realização para indicar os caminhos. Exatamente. Agora, eu tenho uma dúvida que está, pelo menos ficou muito claro, em relação à questão da capacidade do estádio. A Polícia Militar tem um relatório elaborado pelo bombeiro junto com a polícia que diz que o estádio Frasqueirão tem 15.080 lugares. O ABC Futebol Clube diz que o estádio tem mais lugares e diz ter um relatório da Federação da Rio Grandense de Futebol, do CREA, com esses lugares, inclusive registrados na CBF. Que relatório a Polícia Militar tem? E diante disso, por exemplo, se tem 15.080 lugares e o estádio teve mais de 15.800 pessoas, 600 pessoas, houve então superlotação? Olha, falar sobre superlotação, eu estava agora há pouco com o Dr. Augusto Azevedo em outra conversa,
né, em outra entrevista, e eu falei sobre isso. Veja só, quem é competente para informar se houve superlotação ou não são as pessoas que deverão ser intimadas, que deverão se apresentar as informações que são questionadas por órgãos e autoridades superiores, no caso do Supremo Tribunal Desportivo, que deve solicitar, porque eu estava vendo nas imagens. Isso, já solicitou, inclusive. Já solicitou, então pronto. Então, quem tem que informar qual era o número de público lá presente é o ABC. O que nós temos de escrito no laudo de segurança? Para ficar bem claro para todos que estão vendo, existem 4 laudos que são expedidos de acordo com a portaria 124 do Ministério dos Esportes, né? O laudo do CREA, existe o laudo da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O laudo que atesta a capacidade do estádio é do Corpo de Bombeiros, porque ele recebe o projeto do estádio, tá? Eles fazem a análise, a verificação em loco e atestam a capacidade do estádio é tanto. Então, o que foi passado pelo Corpo de Bombeiros para a Polícia Militar, para que eu colocasse que existem 2 perguntas no laudo de segurança da Polícia Militar, que pergunta sobre capacidade de público. Extraído, subsidiado pelo laudo de segurança do bombeiro, laudo do bombeiro, são 15.082 pessoas, inclusive mostrado também aí na imprensa, né, que está no site oficial. Tá? Conversando com o chefe do setor de engenharia, técnico de engenharia, o Coronel Monteiro, existe um projeto que está lá no CERTEM, lá no Corpo de Bombeiros, que ele fala sobre torcedores, tá? A capacidade, 14.430. E os 15.082, soma-se a isso os trabalhadores, os agentes de segurança, o total de capacidade do Estado. Então, na realidade, vender ingresso seria para 14.430 lugares. Dependendo do número, vamos fazer uma análise agora, né, fora do que está escrito lá. Se é 15.082, mais capacidade de pessoas sentadas em pé na arquibancada e nas cadeiras, 14.430. Mas se diminui, aí quem tem que controlar isso é o próprio estádio. Né? Os dirigentes da coordenação, o coordenador de segurança do estádio. E quem é que deve verificar isso nas catracas? O estádio. O seu gerente de segurança, as pessoas contratadas para isso. A Polícia Militar não tem essa função de estar verificando e contando, né? Olhando nas catracas. Estão entrando, o que é que prevê o laudo de segurança? O que é perguntado que nós elaboramos, inclusive eu e o Coronel Mendonça que fizemos esse laudo de inspeção, que nós já até fomos a alguns seminários, ele é de 1 ano de validade. Para nós deveria ser muito menos, porque os clubes, né, mudam aí. Põe cadeira, tira cadeira. Exatamente. E isso aí, eles têm obrigação, o clube tem a obrigação de informar ao bombeiro, ao CREA, a todos os órgãos, para que nós façamos uma nova vistoria e informemos diretamente a CBF. Talvez essa confusão de números não seja exatamente isso? Pode ter acontecido. Pouca informação. Eu não estou aqui para culpar ninguém e discutir isso. Eu estou dizendo o que está no nosso laudo. Pode acontecer, ter acontecido isso. Eu creio que é isso que o ABC está informando e que deve estar lá em algum outro local, na CBF ou na Federação, de um número maior. Eu não estou aqui para questionar isso. Eu estou aqui para justamente dizer o que está ali escrito e que se há um número maior do que isso, nós temos que ser informados. Coronel, desculpa interromper, mas para o torcedor em casa ter uma ideia do que aconteceu, pela sua experiência, você que é especializado nessa área, pelo que você viu de imagem, você não estava lá, mas você viu as imagens. Aqueles torcedores que estavam ali correram risco de morte, como está, por exemplo, no relatório do árbitro, na sua opinião, na sua experiência? Risco de morte é uma coisa muito pesada a falar. Vamos analisar. Eu tive... No momento que eu recebi as informações, não estava presente porque estava em outra atividade, mas estava em contato direto com o capitão Albuquerque via telefone, a cada momento que ele podia estar atendendo, ele foi me relatando. O que aconteceu? A maioria, isso já é cultural, a maioria dos torcedores estavam do lado de fora, tendo em vista que o estatuto prevê a não venda de bebida dentro do estádio, então as pessoas se aproveitam para tomar ali fora, conversar com um amigo, com um colega, comer um churrasquinho, etc. E deixaram para entrar todos quase próximo ao início da partida. O portão C, para uma capacidade de público, né, de, vamos dizer, 14 mil, né, 14 mil pessoas, vamos dizer que tinham 4, 5 mil lá fora, para entrar ao mesmo tempo, naquele imprensado, provocou realmente uma situação em que as pessoas foram jogadas para próximo ao alambrado. Eu vi imagens de pessoas que estavam ali numa situação desesperadora, que poderia faltar ar. Então, há perguntas de risco de morte
Poderia ter acontecido de alguém ter desmaiado por estar sendo imprensado, tá certo? Ali ou em qualquer outro lugar onde muita gente entra, né? Verdade. E ali ter caído e alguém ter... Mas não houve isso. O que houve? Uma facilidade e uma orientação, até uma ajuda por parte dos policiais militares que estavam lá. As pessoas pensaram rapidamente, até eles mesmos, subiram o alambrado, saíram, né, entraram para dentro do gramado e depois, se vocês observarem as imagens, depois eles começam a entrar por um portão que tem. Ou seja, aquele gargalo ali, na entrada do portão C, que é o início do módulo 4, foi o último módulo a ser construído, né? Atrapalhou a entrada, vamos dizer, dificultou a entrada de um grande número de pessoas. Funila, né? Eu digo que o sistema de som é muito importante nisso aí. O sistema de som funciona no estádio e de monitores. A Polícia Militar, ela estava presente, fazendo também, às vezes, dos monitores, né, orientando. Poderia ter sido utilizado o sistema de som, eu não sei, posso estar até errando e estar dizendo isso aqui, peço perdão se eu errei, mas não foi dito a mim que houve uma divulgação orientando aquelas pessoas para andarem mais para o módulo 2, que a informação é que ele estava menos ocupado do que o módulo 4. Na realidade, parece que faltou mesmo essa questão de coordenar as pessoas na entrada no estádio. Exato. Isso faltou e faltou muito. O que é a minha situação, de questão de estar até falando sobre polícia, é porque logo imediatamente o que aconteceu saiu em todas as redes sociais e a culpa era da Polícia Militar. E aí vem um questionamento, e aí já para encerrar, para deixar claro para o torcedor, se eu posso explicar aqui, muito se falou dessa questão de que a Polícia Militar não era suficiente no estádio. E também se relacionou à questão de que não existem mais diárias, não estão mais sendo pagas diárias de serviço, e por isso só se desloca para fazer operações no dia aqueles policiais que estão no dia. Não aqueles policiais que estão de folga e receberiam diárias, e por isso o número teria sido mais reduzido. Isso tem fundamento, essa redução, esse não pagamento das diárias influencia na quantidade de pessoas que foi para o estádio, sim ou não? 2011, 18 de janeiro, eu já até estive aqui presente falando sobre isso, e em vários outros órgãos da imprensa, foi o marco inicial do policiamento no interior do estádio. Foi realizado pelo Batalhão de Choque, realizando um belíssimo trabalho, quebrando paradigmas, né? Pessoal de choque dentro ali, então, seguindo... E não são nem preparados, em princípio, para isso, né? Nós temos hoje vários oficiais e policiais formados na Polícia Militar de São Paulo e outras polícias do Brasil que trabalham com eventos. Então, nós temos uma equipe, um grupo de pessoas, ou seja, o Batalhão de Choque trabalha hoje voltado também nas suas atividades para o estádio. No interior do estádio estava o efetivo compatível com o evento, como eu disse aqui no início. Nós dividimos em pequeno, médio e grande porte. O grande porte é um jogo como esse, ou um grande clássico, né, que é ABC e América aqui. Ou um final de campeonato da Série A, B, C, né? Bem, e o efetivo que estava lá independe de questões administrativas, né, da polícia, do governo do estado. O efetivo estava presente lá e era compatível para isso. Tanto que a prova maior é que não existiu nenhum cometimento de crime. Não houve ninguém levado à delegacia. O problema não foi esse. Então, a relação do que aconteceu com o número suficiente ou insuficiente, como estão questionando, não teve nada a ver com aquele problema, entendeu? O número de policiais que trabalham no interior do estádio, isso é de competência da Polícia Militar. Se houve ou vai haver ou houve algum tipo de delito e foi questionado, nós temos como responder às autoridades. Não foi isso o que aconteceu lá. Legal. Coronel Larico, mais uma vez, obrigado. Estão à disposição para suas explicações finais ou agradecimentos ou até para justificar mais alguma coisa. Como eu disse, nós não viemos aqui para culpar ninguém, nós viemos aqui para bater um papo, informar a todos que estão assistindo como é que funciona isso aí, agradecer mais uma vez à imprensa. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala em imprensa também. A gente fala em você também, que está aí nos ouvindo, que está nos vendo, porque segurança pública é feita por todos nós. É verdade. Muito obrigado. E por eles mesmos, coronel, inclusive foi um comportamento exemplar, apesar do tumulto, todo mundo soube se comportar e graças a Deus ninguém saiu ferido. Nós temos só uma última aqui, nós temos que agradecer e parabenizar o público, as torcidas, os chefes de torcida que estão sempre conosco
e estamos mostrando a todo o Brasil como é que se faz um jogo de futebol. Porque nesse mesmo dia, ou foi no domingo, eu não me lembro, apareceu lá no sul do país, brigas, né, quebradeiras, pessoas feridas, e aqui no Rio Grande do Norte há muito tempo não acontece isso, e não vai acontecer, porque depende de você e de todos nós. Legal, graças a Deus. Um abraço a todos, a gente volta a falar mais no assunto em breve. Um abraço.